Diálogo. Dialogar com o partido e também, ao mesmo tempo, com a sociedade. Honestidade. A marca dele que ele nos deixa é a honestidade dele. Competência. Ele colocava a questão e debatia as reivindicações dos alunos. Ética. O Edgar não tem rabo de pai. Determinação. Ele é uma pessoa que é muito determinada. Palavras que definem o professor vereador Edgar Nóbrega, morador de São Caetano, cidade que ele admira profundamente. São Caetano é uma cidade que as pessoas têm orgulho. São Caetano é uma cidade pujante. São Caetano é uma cidade desenvolvida. Dedicado ao bem-estar comum, o professor Edgar vai revelando os motivos de sua ligação com a cidade. A principal identidade de São Caetano é com o trabalho. São Caetano é o que é, São Caetano tem a força que tem por conta do trabalho. Tenho certeza que desde os imigrantes, desde aquelas pessoas que primeiro vieram para cá, foi resultado do trabalho que se conseguiu fazer a São Caetano que nós temos hoje. A identidade do trabalho seduziu o professor Edgar Nóbrega muito cedo. E ele foi ser sul-sancaetanense na liderança do PT na Câmara. Eu ainda falei para ele, nossa, política, eu trabalho em política. Ele, vamos ver, né? Vou entrar, vou ver o que vai acontecer, mas eu gosto e vou entrar trabalhar na política a partir de hoje. E foi quando ele começou e foi em frente. O desejo de atuar na política era fortalecido pela participação na igreja. Ele pequeno, né? Mas procurava sempre que não tinha um evento, alguma coisa na igreja, convidava ele já ia. E eu sempre ensinava, né? Tem que participar da igreja, né? Conheceu a luta dos trabalhadores. Além da participação litúrgica, que seria naquela época era a missa, além da participação com a juventude, na questão dos movimentos sociais, vou dar um exemplo. Em 81, Lei de Segurança Nacional, Lula perseguido, proibido de falar. Naquela época eu já militava nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo. E aí um dia eu falei para o Edgar, eu vou cometer uma loucura. Vou trazer o Lula aqui para dar uma palestra aqui na igreja. No meio da intervenção do Lula, da palestra, chegou a Polícia Federal e nos obrigou a encerrar a atividade. Na escola, desde os primeiros anos, sempre preferiu preservar amigos e professores, no esforço de diálogo em busca do consenso. Muitas lembranças boas aqui. Eu olho hoje para o Anacleto e antigamente o Santo Alberto, para mim é memória boa, é saudade, sentimento de que a vida sempre foi uma coisa que me deu muito prazer, me deu muita alegria. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque ter vivido aqui, ter estudado nessa escola, ter convivido com tantos amigos, tantas pessoas que até hoje a gente se encontra e tem muita alegria se reencontrar, para mim foi uma coisa muito boa. Eu tenho um carinho bastante especial. Na escola Jorge Street, ele desde cedo já era uma liderança bastante positiva entre os estudantes, esteve à frente do Grêmio. Estudo, trabalho e lazer. Experiências construídas na cidade. Joguei algumas partidas de futebol brincando aqui, ainda na época antes do São Caetano, na verdade ainda na época do Saad, do antigo Saad, que jogou aqui contra o Santos, jogou aqui contra o Corinthians, contra muitos times. Eu, para dizer a verdade, os primeiros jogos do São Caetano, do Saad, aqui em São Caetano, a gente assistia daquela árvore ali, ó, Antônio, tá vendo aquela árvore? A gente, moleque, não tinha dinheiro para pagar o ingresso. Todo morador de São Caetano, todo cidadão tem, alguns mais, outros menos, orgulho pelo São Caetano. A história do time, no fundo, ela vai se confundindo ao longo dos últimos 20 anos com a história da cidade. Olhar para esse estádio, olhar para a história do AD, um pouco olhar para a importância do esporte, para a importância das pessoas pensarem como o esporte é importante para a vida do cidadão, para a vida da criança, da juventude. No futebol, lições de política. O presidente Lula é corintiano, aliás, foi um grande presidente e o presidente Lula sempre nos ensinou que
olhar o mundo, é olhar as pessoas e olhar a simplicidade das pessoas que vão para o estádio de futebol torcer, vão para o estádio de futebol expressar a sua alegria. Então eu gosto muito dessa identidade, dessa paixão que o presidente tem com o esporte, particularmente com o futebol. Acredito que São Caetano é uma cidade que o esporte devia ter um apoio muito mais do ponto de vista do esporte de base. Muitas vezes o menino, a menina precisa ter esse apoio para que seja um grande jogador de futebol. Eu sinto que a vida é parecida com um jogo de futebol. E como todo jogo de futebol, ninguém ganha o jogo sozinho. Eu acredito que para a gente ganhar um jogo, para a gente ganhar uma partida, a gente precisa ter um bom técnico, precisa ter um bom centroavante, precisa ter um bom zagueiro, ou seja, a gente precisa ter um time. Apenas um jogador sozinho não ganha o jogo. Eu estou na política há 30 anos. Agora, aprendi a vida inteira que fazer política a gente tem que fazer com um grupo, para fazer política a gente precisa fazer com um coletivo. É um time. Aprendi que muito do que o futebol e do que o esporte me ensinou. A atuação parlamentar do vereador professor Edgar Nóbrega demonstra a seriedade como ele encara o serviço público. O Edgar é um economista, mas que é professor, que atua como professor, né? Então, é interessante, acho que é um olhar interessante, né? Porque é um olhar de alguém que está muito além, está vendo muito além do que a educação propriamente, mas tem os dois pés na educação, né? Está na sala de aula, mais próximo do que isso, acho que bem difícil. Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Eu acho que ele tem esse lado por ser um economista, de ter essa visão mais ampla mesmo da cidade, das questões relacionadas à cidade. Ele tem uma visão de cidadania muito importante, até porque o foco do Edgar tem a ver com a própria vida. Note, uma das leis interessantíssimas, a semana da leitura que ele fez, e depois, não só essa lei, a outra da conservação dos livros. E depois o Dia Municipal dos cuidados sobre a educação. Então imagine, isso tem tudo a ver com um rapaz de família simples, que batalhou para estudar, foi à luta, estudou, e hoje nós estamos falando com um mestre em economia e um doutor em ciências políticas. Então nós não estamos falando com uma pessoa que está falando vamos lutar pela educação. Não, a vida dele sempre foi uma luta por educação. O companheiro Edgar é o único companheiro do Partido dos Trabalhadores que faz parte da mesa diretora. E não é se corrompendo, não é se deixando cooptar. É porque ele entendeu que não adianta ser só oposição, sem ter algo propositivo para a cidade. Como vereador, estudou a cidade e apresentou projetos para o futuro. São Caetano do futuro é a São Caetano da economia criativa. São Caetano do futuro é a São Caetano de uma economia baseada na comunicação, baseada na informação. São Caetano do futuro é a cidade de negócios sustentáveis, de negócios que incorporam tecnologia social e desenvolvimento não apenas para os grandes negócios, mas integra desenvolvimento e tecnologia para todos. A tecnologia não pode ser algo apenas para uma parte da sociedade. A tecnologia tem que ser algo para toda a sociedade. Na minha opinião, São Caetano deve ser parte de uma história que reinventa a tecnologia. Diante dos desafios, o professor Edgar Nóbrega conhece os caminhos que farão de São Caetano uma cidade de destaque no século XXI. Preciso duas coisas. Primeiro, investir na educação. A educação é a base do presente e do futuro. Segundo, é necessário qualificar a ação do governo. No ano que vem, o nosso orçamento municipal será de 901 milhões de reais. Com esse recurso é fácil. É possível melhorar a educação, a saúde e a segurança. Agora é a hora de Edgar. Nós temos que botar gente nova como ele, com um pouco de experiência de outras pessoas, né?
Mas eu acho que o Edgar, é a hora dele entrar, é agora. Desejo aí muita alegria, muita sorte, muito compromisso aí dentro do seu caminho, para que possa ser sempre essa pessoa tranquila, amiga, e que possa trabalhar sempre mais aí pelo bem da cidade, pelo bem de São Caetano. E eu tenho alegria hoje de estar aqui dando esse depoimento, onde tudo começou, que é a igreja aqui em São Bento, onde nós tivemos grandes lutas, grandes tristezas, mas sobretudo grandes alegrias. Sejamos felizes na cidade de São Caetano. Se eu pudesse dar um recado para você que mora em São Caetano e as pessoas que me conhecem, eu diria o seguinte: São Caetano precisa avançar e só tem um jeito de fazer isso: Edgar Nóbrega. Espero de você com muita paz, muita saúde, muita alegria nessa trajetória sua, dessa correria, dessa política, e que Deus te abençoe, que seja bem em tudo que você tem caminhado daqui para frente. Você é uma pessoa determinada, uma pessoa trabalhadora e queria dizer para você que pode contar comigo, que eu vou estar com você.